Bom, boa noite a todos. Eu estava pensando assim que eu nem posso agradecer o convite para estar aqui, porque eu faço parte do convite, né? Eu me autoconvidei lá pelas tantas para participar dessa mesa, né? Agradeço aos colegas que aceitaram o meu pedido. E tem uma questão assim que me vem debatendo, evidentemente, desde que eu cheguei aqui no domingo, no final da tarde, que as coisas que eu escrevi para trazer, elas perderam o sentido. Então, como elas perderam o sentido, eu optei por deixar isso na gaveta, né? E talvez usando um pouco as palavras da Maria Antônia, assim, talvez falar para vocês um pouco assim desse meu reencontro com essa vivência traumática, né? Isso que eu pus na chamada do meu trabalho, que tinha a ver com a questão da destrutividade. E eu diria assim que tenho vivido nesse período várias coisas que remetem a essa questão destrutiva, tanto nos seus caráteres de desorganizar e ver o que vai surgir, que eu não sei ainda, e evidentemente reencontro com aquilo que o Freud vai nos dizer lá no Moisés, dessas heranças arcaicas, assim, como voltam, de que forma elas voltam, e quando a Leda me pediu, né, como é que eu ia me apresentar, e eu resgatei, né, não sei se um brote do inconsciente, essa questão do afro-brasileiro, eu não sei bem qual o sentido que isso tem, né? E fiquei pensando assim que nós brasileiros, nós, digo eu, não posso falar em nome de todos evidentemente, mas nós negros brasileiros talvez, carregamos uma marca de vivermos entre dois mundos, né? O mundo dos brancos e o mundo dos negros, né? Então nós transitamos desde a nossa história entre esses dois mundos e talvez me dando conta agora, não sabendo direito a que mundo pertenço. Talvez a resultante seja que pertenço aos dois mundos, né? Quem sabe há que integrar isso, dessa integração, surgir alguma coisa que façam mais diferenças. Então, nesses estranhamentos todos que foram surgindo e foram me fazendo pensar, e evidentemente eu diria que já tenho alguns anos de estradas e nenhum evento me emocionou tanto, né? Não tocou tanto, evidentemente, vocês podem deduzir por várias questões. E queria, assim, antes de seguir, no meu tempo, que é de 20 minutos, e a Leda vai me avisar, porque quando eu começo a falar eu me perco, então quando a Leda der o sinal, eu me interrompo, né? E desde que surgiu esse convite para ser diretor científico da FEBRAPS e fatalmente estar envolvido com as atividades científicas que envolvem a FEBRAPS, nós temos dois grandes eventos a partir desse período: o Congresso Brasileiro de Psicanálise e o Congresso de Línguas Portuguesas em Psicanálise. E quando eu assumi essa função, né, sabia desse encargo, etc., e eu diria assim, que eu disse já de cara assim: olha, Congresso Brasileiro, ok, vou assumir, mas no Congresso de Línguas Portuguesas não sei muito bem. Porém, a Leda, a nossa diretora de comunidade, ela tomou para si essa função. Eu diria que quando ela tomou para si essa função, ela teve uma sensibilidade que eu não sabia, eu sabia a posteriori, uma sensibilidade de acolher algo que provavelmente naquele momento, um ano atrás, novembro do ano passado, quando nós assumimos, dezembro, eu não tinha condições de me apropriar disso por tamanha intensidade dessa história. Então a Leda assumiu, eu me dispus a fazer algumas coisas à medida que ela precisava, eu escrevi algumas cartas, alguns textos convocando para o Congresso, e eu diria que eu fui me aproximando dessa temática pelo viés que realmente me é mais confortável, pelo viés científico, né? E hoje, na hora do almoço, eu me dei conta que eu estava extremamente ansioso por vários motivos, mas um eu sabia: eu estava em síndrome de abstinência de pensar um pouco o pensamento freudiano. Então, eu não pensava o pensamento freudiano, acho que desde... Então, eu fiquei em síndrome de abstinência. Daí eu fui até o hotel, peguei o mal-estar na cultura, obviamente, né? Tem a ver com a nossa temática, e fui me debruçar um pouco sobre o mal-estar na cultura, evidente da cultura, da minha cultura interna, e aí fomos conversando. Então, é desse clima e é desse estado que eu estou falando desde esse lugar. Mas já que eu estou em cima de abstinência, e para que eu não fique num processo autoanalítico em público, além do que aquilo que seja razoável, eu pensei que a gente pode resgatar alguns conceitos freudianos que eu acho que eles permearam o nosso encontro, né?
Porque também quando eu comecei, o que eu tinha escrito lá em Porto Alegre para essa atividade, a pergunta que permeou o meu texto é assim, o que a metapsicologia freudiana tem a ver com isso? Né? Já que às vezes, e eu vou confessar publicamente, eu tenho um certo desconforto, que eu acho que agora vai se transformar, ou estranhamento, já que estamos estudando tanto estranho, com esse interjogo entre psicologia social e psicologia individual. Né? Então, tenho as minhas questões, minhas broncas, minhas divergências, minhas ignorâncias sobre isso. Então, a pergunta que me mobilizou a escrever coisas é justamente o que a metapsicologia freudiana tem a ver com tudo isso e se tem algo a ver com isso. Né? Então, o que a gente teria? Temos todo um trabalho que Freud vai construir por mais 40 anos. E, evidentemente, não tenho a pretensão em 10 minutos de falar de 40 anos da obra freudiana. Nem pretensão, nem competência para tanto. Né? Mas podemos pensar alguns textos clássicos que eu acho que eles passaram por várias falas aqui e que a gente pode talvez relembrar, citar, e evidentemente a pretensão é que isso vá produzindo inquietações, vontade de rever texto, de fazer trabalhar esses conceitos. E se nós estamos falando de Freud, estamos falando dessa interação entre o individual e o coletivo, etc., e todos nós sabemos que Freud vai ser o grande pensador da cultura, indiscutivelmente, e vai fazer esse trânsito, né? Então a gente tem vários trabalhos clássicos. E se a gente quiser pontuar um antes e um depois, já que o tema é a destrutividade, nós sabemos que o Freud, para poder se debruçar para a destrutividade como algo constitutivo de todos nós, né, não algo que não está no outro, está em nós o tempo todo, acho que o trabalho da Antônia, o trabalho da Zayt falando sobre a questão dos abusos infantis, etc., nesse interim dessa destrutividade que nos constitui. Mas o próprio Freud levou, digamos aí, 25 anos para poder se debruçar sobre essa temática. Nós sabemos que o Freud vai lá de 91, 95 até 1920, o tema da destruição vai permear o pensamento freudiano, mas o Freud está toda a lógica do princípio do prazer. Eu sempre digo que o grande texto social do Freud, que traduz toda a questão do desejo, da sexualidade e traz à tona o princípio do prazer, é um texto que o Freud escreveu em 1908, Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna. Ele é um exemplo da dor psíquica calcada, digamos assim, de um recalque patológico pelo excesso. O excesso de recalque, o não acesso ao desejo e o que o sujeito vai produzir na sua psicopatologia, nas suas questões, para dar conta disso. E o Freud vai trabalhando com essa lógica, implementando ela, evidentemente, até os anos 20. Temos dois textos clássicos que toda vez que vamos pensar em cultura e vamos olhar a Freud, nós teríamos que olhar, que é Totem e Tabu, e Introdução ao Narcisismo, 13 e 14, dois textos que conversam o tempo todo entre si, e se nós não conversarmos com esses textos desde o pensamento freudiano, nós não podemos conversar com a cultura, porque a cultura desde o pensamento freudiano, esse mito, da horda primeva, como isso vai se instaurar, nós sabemos que ele é que dá sustentação a um dos grandes pilares da teoria psicanalítica, que ele tangenciou aqui, muito rapidamente, foi o complexo de Édipo. Esse complexo de Édipo, como é que ele interage, como é que ele vai se constituindo. Então, Totem, Tabu e Narcisismo é imprescindível, evidentemente, com tudo que os autores pós-freudianos vão fazer com essa temática. Mas a temática da destrutividade realmente vai ganhar relevância, vai vir para o primeiro plano e vai ser algo determinante da história do sujeito. E o Freud, então, lembrem que em 1910, 1911, o próprio Adler tinha alguma coisa sobre agressividade, o Freud não topou muito, a Sabine Spielheim traz alguma coisa, mas o Freud diz não é bem isso e tal, e aquilo fica, digamos assim, com um passo de espera. Até que o Freud chega aos anos 20, e aí sabemos, além do princípio do prazer, etc., e o Freud começa a trabalhar essa predominância da força disruptiva da pulsão de morte. E ele vai trabalhando esse conceito durante 10 anos. E justamente em 1930, no Mal-Estar na Cultura, é que o subtítulo, o título que complementa a nossa mesa, O Homem é o Lobo do Homem. Ali o Freud retoma uma frase que não é dele, evidentemente, que é do Hobbes, que o Hobbes toma do Plauto. Então é uma frase que ela de 200 a.C., e o Freud retoma ela no Mal-Estar na Civilização ou o Mal-Estar na Cultura. E aí, com o Mal-Estar na Cultura, o Freud agrega, não se trata somente da questão do desejo e da proibição, se trata também da força da destrutividade do humano, e que a cultura vai ter que administrar esse jogo entre o que contém e o que transforma e com que caminhos vai transformar isso. E, evidentemente, tem outro tema que eu tenho trabalhado muito,
E o Freud diz que, né, quando escrevemos para nós mesmos. Né? Ninguém escreve algo que não tenha a ver consigo. Né? E eu tenho estudado há algum tempo um tema que eu acho que agora eu posso ter mais ideia por que eu estou estudando esse tema, evidentemente que toca a todos nós, mas desde a história, assim, bom, o que isso tem a ver comigo, sabia algumas coisas, outras coisas eu não sabia, mas a partir dessa estada em Cabo Verde, né, nessa primeira vinda minha à África, que eu espero que não seja a primeira, me deu sentido o porquê que eu fui trabalhar o problema econômico do masoquismo. É um texto de 24, eu julgo que é o grande texto freudiano que vai nos dar subsídio para sustentar a destrutividade constituindo o humano antes de mais nada. Eros, sexualizar, transformar é aquisição. Somos seres destrutivos por excelência. Né? Então, o tema do masoquismo, ele foi me interessando e foi lá produzindo meus escritos, minhas questões, parcerias que fiz em relação a isso. E em relação à minha vivência traumática, né, fiquei pensando numa divagação metapsicológica, né, dessa herança arcaica, Moisés, o que volta. Né? Eu sempre acho muito interessante que o Freud tenha se dedicado a trabalhar Moisés nos últimos anos de vida, de uma forma quase obsessiva. Entre 34 e 38 ele volta a trabalhar o Moisés, e ele volta a trabalhar por vários motivos. Mas tem duas grandes coisas que ele traz ali, que para mim é extremamente importante para a minha proposição para vocês. É quando ele vai nos explicar de uma forma talvez um pouco mais explícita esse jogo entre verdade histórica e verdade material. E do que nós estamos falando, né, quando se fala da escravidão, quando a gente fala Brasil, 400 anos de escravidão, voltamos a 1500, toda essa história que nós conversamos por vários vértices, nós estamos falando então de uma herança arcaica e nós estamos falando de uma verdade material. Muitos colegas já falaram do algo que não ganhou narrabilidade. O quanto as crianças da Zaida, no outro vértice, têm que dar voz ao que não teve voz. Só que nós estamos falando de algo que eu acho que também surgimos em alguns momentos e acho que usamos de forma com licença poética. Mas em metapsicologia a gente pode ter licença poética até ali. Depois a gente tem que retomar e dizer, isso aqui foi licença, o que o Freud disse ou o que a gente pode inferir são outras coisas. Uma coisa que se usou várias vezes aqui e se é questionado, se nós estamos trabalhando, quando falamos de traumas históricos, escravidão, estamos falando de algo, se nós estamos falando de algo da ordem do recalcado, ou se nós estamos falando de algo da ordem que não transmite ao recalcado, ou que o recalcado não é o protagonista. Se nós estivermos na ordem do recalcado, nós estamos na esfera do que a Magda começou a nos falar, o recordar, o repetir e elaborar. Nós estamos na lógica de 14. E, evidentemente, essa lógica segue vigente. Se nós vamos falar dessa escravidão, dessa história, dessa herança arcaica, que eu julgo ter me encontrado com fragmentos dela, nós estamos falando de um inconsciente não recalcado e nós estamos remetendo a outros tipos de cisão. Então nós estamos na ordem, quem sabe, da Vergonho, da Verwerfung, outros tipos de cisão que não a cisão do recalque. Nós estamos na lógica que não é na lógica do desejo edípico clássico, com suas possibilidades de transformação. Nós não estamos na lógica do representável, por exemplo, que é a temática que o mundo psicanalista tem estudado com tanta força e com tanta preeminência. Nós estamos falando de uma outra lógica. Nós estamos falando de um outro universo onde nós vamos encontrar impressões e traços. Nós vamos estar na lógica do que o Freud talvez tenha escrito lá na Carta 52, em 1896. Ele fala dos fueiros. Daquilo que pulsa desde um outro lugar e que não consegue acender a palavra porque não é da ordem da palavra, é de uma outra ordem. Então, o que a gente pode ligar nisso? Talvez a gente possa ligar, voltando à temática do masoquismo, e dentro de uma proposição teórica, que alguns autores contribuem com essa ideia, desse masoquismo seja o ponto de partida da constituição do humano. Se o masoquismo é o ponto de partida da constituição do humano, talvez a gente tenha recursos para pensar aquilo que eu acho que a Vânia não concorda muito e tal, mas ontem alguém falava sobre autopreconceito. Eu acho que a gente tem coisas para falar sobre o autopreconceito que também são muito relevantes e importantes e remetem provavelmente a essa questão do masoquismo, principalmente se nós trabalharmos com a ideia de um masoquismo. O Benno Rosenberg vai falar do masoquismo guardião da vida, é importante. Ele usa masoquismo tanático, que eu não gosto muito da expressão, e prefiro nomear masoquismo narcotizante. Eu acho que o que nos paralisa,
esse trauma que fica impossibilitado de transformação, que ficamos presos numa rede masoquista e que o destino disso, assim, é a repetição demoníaca, é a repetição daquilo que não encontra caminho e que vai se descarregar das mais variadas formas. Pode descarregar no ato, pode descarregar no corpo, pode descarregar na impossibilidade de ser pensado, né? Talvez assim, nesse fragmento, me usando como talvez bem identificado com o modelo freudiano, não sei se em público, mas se utilizando como instrumento de trabalho, assim, o que disso, né? Eu diria assim, que as falas que eu ouvi, não só aqui, né, mas teve uma fala muito interessante, que foi de um menino que nos levou a passear por São Vicente, né? O Fred nos levou, o apelido do Fred é Freud, né? E o Fred nos levou tal, e o Fred lá pelas tantas me disse uma frase, e aquela frase ficou assim, e ele falou, nós falamos português e falamos o crioulo. Aí eu disse, o crioulo, eu perguntei, sim, mas o crioulo é uma língua que você também aprende na escola? Ele me disse, não, o crioulo é a nossa língua mãe, né? E que, pelo que eu entendi do Fred, todos os cabo-verdianos falam crioulo e aprendem em casa, né? E aquilo ficou dentro de mim e eu disse assim, bom, essa talvez seja uma das marcas traumáticas que a média do povo brasileiro de origem afro se perdeu, né? Talvez nós tenhamos essa língua-mãe nos quilombos, talvez a gente tenha essa língua-mãe nas religiões afrodescendentes, mas como algo institucionalizado, nós não temos essa língua-mãe. Então, quando o Fred me diz isso, eu tenho um vazio e um desamparo que me conecta com essa ausência, com o que é isso que ele diz, e pelo que a gente entendeu, tem uma fusão, sim, do que os negros fizeram da África, da sua língua nativa, mais o que juntaram com o português, mas criou uma língua e manteve uma identidade, que talvez tenha a ver com essa questão, que parece que foi que a gente pôde trabalhar aqui esses dias, talvez diferente, com a dramaticidade que nós negros vivemos no Brasil, diferente da dramaticidade de Cabo Verde. Tem uma outra dramaticidade, né? Parece que a nossa dramaticidade foi muito mais intensa porque perdemos todas as nossas referências. É um outro continente, é uma outra terra, e onde a exploração, sabida, conhecida, eu não botei no tempo, né? Eu reclamei tanto do tempo que eu não posso agora ser o sujeito que vai burlar o tempo. Bom, então assim, e esse processo todo, e juntando a questão do trauma, que eu acho que também aparece em várias falas, né? Acho que é importante, o próprio pensamento freudiano nos traz como legado, a diferença entre o trauma, que o Freud vai chamar em 2 tempos, e o trauma que é da ordem do ressignificável, né? Esse é o trauma trabalhável, esse é o trauma que o próprio sujeito pode trabalhar, independente de ter um analista ou não. Ele pode trabalhar com o padre, com a mãe de santo, etc. Esse é o trauma que tem mais recurso, talvez o que a Piera fala da violência primária, etc. É um trauma que nos constitui e mesmo com as suas dores o sujeito pode vir a elaborar. Uma coisa é um trauma com sentido, mas sem significado. É desse trauma que nós estamos falando. É desse trauma que nós carregamos de algo que sim, tem um sentido, mas ele carece de um significado. Ele requer muito mais trabalho psíquico. Ele requer muito mais conexão consigo e com o outro para fazer esse trabalho de transformação, de criar sentido onde não há, né? O Freud vai trabalhar isso de forma brilhante, né? No caso dele, mais bem trabalhado, talvez por ele e por todos, né? Segundo os historiadores, é o caso do Freud mais trabalhado, que é o Homem dos Lobos, que casualmente está fazendo 100 anos da publicação dele. O Homem dos Lobos, o Freud vai nos trabalhar de forma muito interessante toda essa lógica do a posteriori, porque a lógica do a posteriori é fantástica, ou ainda do après coup, que os franceses preferem, né? Porque também mantém a ideia do trauma, que o a posteriori só fica uma questão temporal, mas exclui a questão do tempo. Então, apesar de mantermos a nossa identidade de língua, parece que os franceses estão certos nesse sentido, quando eles juntam trauma e tempo, né? Porque nós estamos falando agora de uma questão que tem uma memória, mas não tem tempo. A nossa herança escravagista, ela precisa ganhar temporalidade. Ela ganhando temporalidade, ela vai ganhar possibilidade de transformação. Se ela não ganhar temporalidade, talvez o Grimm fala, um assassinato do tempo. Nós não temos como não dar eventos como esse é a possibilidade de criar essa temporalidade, é a possibilidade de transformação. Ou seja, é a palavra
que tenta buscar o que não tem palavra, mas é a palavra. E evidentemente eu sou suspeito por falar nisso, porque no Brasil nós estamos estudando, em função do nosso congresso, o estranho, né? Quando eu botei como subtítulo As Estranhas Rotas, é porque justamente o estranho, entre vários outros trabalhos do Freud, mas o estranho, ele nos dá essa possibilidade de captar algo que não é da ordem do sentimento propriamente dito, mas é da ordem da sensação. Eu diria que esses dias todos eu tive várias sensações que estão em busca de ser nomeadas, né? Inclusive, vocês estão servindo como laboratório. Quando eu não sei o que eu estou falando, e parte eu sei, agora eu sei que faltam 5 minutos, além de que inserir o tempo, além de inserir o tempo aqui, né? Então, parte do que eu estou falando para vocês, eu não sei, eu vou saber a posteriori, né? Talvez amanhã de manhã eu diga, puta, eu não devia ter dito aquilo, né? Mas, bom, tem uma possibilidade, e essa sensação que o Freud diz lá no estranho, essa sensação, ela passa muito pelo corpo, né? Eu diria que hoje, assim, o momento que mais me encantou entre todos foi o professor de dança. O professor de dança, ele me encantou por vários motivos e questões, mas ele trouxe algumas questões disso, assim, dessa musicalidade, disso que passa pelo corpo, disso que nós analistas sabemos desde as nossas vivências clínicas, né? O quanto o nosso corpo fala coisas que talvez leve muito tempo até que a gente possa saber do que se trata, mas é esses estranhamentos que precisamos resgatar. Lembre, verdade material também é algo que precisa ganhar o status de ser estranhado. Eu diria que eu estou estranhando coisas que até uma semana atrás, ou 15 dias atrás, eu não estava estranhando. Então, poder estranhar, mesmo que eu não saiba exatamente do que, eu diria que é o start, é o ponto de partida para que algo possa ser pensado, sentido, ganhar uma qualidade. Eu posso dizer, então, eu não gosto, né? Ou como o poeta que o Brian nos citou hoje de manhã, que eu acho que é importante, quando ele diz assim lá pelas tantas, eu não tenho que amar o outro, mas eu tenho que respeitar. Não está implícito. Nós não temos que ter um pensamento judaico-cristão. O Freud fala no Futuro da Ilusão. Esse papo de amar o próximo como a ti mesmo, formação reativa pura. Mas não implica que eu não tenha que respeitar o outro. Eu não tenho que amar, não tenho que gostar. Eu posso achar a cor da pele do outro horrível. Eu tenho esse direito. Eu não tenho o direito de ter um exercício de poder sobre o outro, né? Aí eu acho que nós falávamos também rapidamente em algum momento, né? O que é o grande impasse da contemporaneidade? Eu acho que é toda uma questão de perdas de privilégio. Várias pessoas falaram sobre isso. Será que a grande questão, o grande mal-estar que nós estamos vivendo neste momento, evidentemente tem um longo processo, né? Bom, parece que os negros também vão ocupando lugares. Mesmo que a gente diga, talvez o Inácio seja um dos primeiros, se não o primeiro negro a ocupar um cargo de relevância numa Federação Brasileira de Psicanálise. Isso ainda causa um certo estranhamento. Bom, é um estranhamento bem-vindo. Talvez o Inácio seja um cara que se meta a estudar Freud. Então um negro que pode ser um possível intelectual, que eu já estou sem óculos. Mas, então, esse jogo, mas são esses estranhamentos que fazem a diferença. Quando a gente parar de se estranhar, nós vamos ter problemas, né? Porque é disso que surge o pensamento, é disso que surge o desejo, e é disso que surge toda e qualquer possibilidade de transformação. A psicanálise tem a ver com transformar, não no que o analista quer, mas naquilo que esse sujeito deseja para si. Muito obrigado. Obrigada, Inácio. Você começou brilhou.